divisão do Kwanza Norte, que fez nascer, claro, duas províncias, a província do Kwanza Norte e a província do Bengo. Portanto, nós temos duas experiências claras, óbvias, de fracasso e cálculo político, que depois de serem subdivididas, depois de serem divididas, por incrível que pareça, não propiciaram aquilo que se desejou na altura, que era garantir a aproximação dos serviços, que era garantir desenvolvimento e bem-estar às populações destes territórios. Portanto, vamos agora para a terceira experiência. Certamente não temos expectativas, muito menos somos otimistas em relação à possibilidade disso efetivamente conferir aquilo que até o relatório de fundamentação expressa. Claudimer, quem leu o relatório de fundamentação desta proposta de lei de divisão política do país compreende que, de facto, afinal, quem governa o país tem consciência do seu fracasso. Porque, ao nível do corpo do relatório de fundamentação, o proponente reconhece que, infelizmente, há um certo desequilíbrio no que diz respeito ao desenvolvimento do território do país. Ou seja, há uns que estão a crescer mais em relação a outros, estão a desenvolver mais em relação a outros, e, portanto, estes outros não estão a beneficiar também de um certo desenvolvimento, de um certo crescimento. Ou seja, quem governa há 49 anos neste país percebe que está a governar de forma desequilibrada o seu próprio território. Por outra, fundamenta também que a proposta de divisão política do país tem como propósito também garantir maior aproximação dos serviços, o que, com a experiência que vivemos, claro, tendo em conta a lógica e a geometria do poder, do centralismo, da centralização, quer econômica, política, financeira e não só, não permitiu ainda assim o desenvolvimento das divisões que nós assistimos, quer em 1978, quer em 1980. O que significa que há aqui um cálculo que deve ser feito, e o cálculo deve se basear à luz das experiências que os outros países vivenciaram, com a implementação, com a efetivação das autarquias locais, com a exceção de Moçambique, que é o péssimo exemplo para os angolanos. Há quem diga que deveria ser exemplo no sentido de que as piores lições deviam ser deitadas fora de Moçambique e devia se apegar para aquilo que é de facto o bom que os moçambicanos conseguiram nos transmitir, tendo em conta o modelo de autarquias que eles procuraram implementar, que é o que, no caso, nós, por via do governo do MPLA, que sustenta, portanto, quem exerce o poder político, quer fazer, e, claro, à luz disso, há considerável razão no que diz o Dr. Samora, de que neste figurino, nesta arquitetura, com certeza as autarquias não vão promover desenvolvimento quando a experiência for Moçambique. Quando a experiência for Moçambique, isso sim. Não, o doutor disse que não estou equivocado. O doutor Samora diz que as autarquias não vão ser a varinha mágica, porque não vão resolver. Isso é um sofisma político, não é? Isso é um sofisma político na medida em que todos nós sabemos que não há modelo melhor para a compreensão e a organização e a aproximação entre os representantes e os representados no exercício político, senão a experiência das autarquias. E, claro, com exceção, como disse, de Moçambique, todas as outras experiências de implementação das autarquias, quer em África, quer na América, na Europa e não só, nos proporcionaram uma governação mais aberta, uma governação mais próxima, uma governação com maior participação política e, mais do que isso, uma governação que anseia, que promove, que garante desenvolvimento local dos territórios que vivenciaram, que experienciaram, claro, as autarquias locais. Agora, permita-me, Claudimer, duas notas em relação à divisão política administrativa. Muito rapidamente, por favor. Primeiro, Claudimer, nós estamos a falar de uma questão que é estruturante do Estado.
e a geometria do poder. Não deveria olhar pura e simplesmente para o raciocínio político, custo-benefício no que diz respeito à manutenção do exercício do poder político. Não. Para uma questão como a divisão política do país, era fundamental que houvesse maior inclusão. E o processo de auscultação, que não passou mais de uma reprodução de encontros do partido, não pode ser considerado como a audição dos angolanos. Por quê? Porque Aristóteles já dizia, as leis devem resultar, claro, das grandes aspirações dos cidadãos. As vontades dos cidadãos que são compreendidas como suas aspirações enquanto pessoas, enquanto cidadãos, são estas que devem ser transformadas em leis. E o que é que os angolanos hoje querem? Os angolanos não querem que, por exemplo, que a Claudimir, por exemplo, mesmo vivendo em Luanda, não viva na capital do país. Por quê? Porque esta nova divisão política e administrativa do país trouxe a lógica da capital, não a província de Luanda, mas a capital, a cidade metropolitana de Luanda. Ou seja, você está em Luanda, na província de Luanda, mas vive em Viana, não vive na capital. Para viver na capital, você terá que estar, por exemplo, na Engombota. Por quê? Porque a lógica da capital que essa proposta de lei traz é a lógica de que a capital já não é a província, mas sim a cidade metropolitana do país. Portanto, Claudimir, há aqui fatores sociológicos, há aqui fatores antropológicos, há aqui fatores culturais que não foram tidos em conta, Claudimir. As vozes autorizadas ao nível do poder tradicional não concordam, não corroboram, porque há questões simbólicas que representam a nossa ancestralidade, que essa proposta de lei vem romper. Mas, doutor Salus, houve um período de auscultação. É aquilo que eu já disse, as auscultações serviram mais para uma reprodução de encontros políticos do que propriamente a auscultação no sentido de trazer a Claudimir, que representa a tribo X, trazer o Gilson, que representa a outra, trazer o doutor Epalanca, que representa a UNITA, trazer o doutor Nzinga, que representa a FNA, e sentar. Isso é auscultação. E trazer o cidadão, que, portanto, não está aqui, não está lá, mas é angolano. Sentar no sentido de ouvi-lo, o que compreende como divisão do país, quais são as suas vantagens, quais são as suas desvantagens e o que vale a pena optar para, claro, a realização de Angola. Isso é estruturante, é uma questão central do país e não deveria ser feita. Permita-me só para terminar. Não deveria ser feito como, por exemplo, estamos a fazer, Claudimir. A forma como se pensou na divisão política administrativa do país foi uma geometria de poder que tem que ver, pura e simplesmente, com o dividir para melhor reinar, porque há necessidade de acomodar aqueles que hoje estão insatisfeitos, como destes depende a manutenção do exercício do poder. Então vale a pena deixar cair por terra a lógica da autarcização do país e optar pela continuidade, portanto, do centralismo, pela continuidade, portanto, do controle do poder, que é de facto essa lógica da divisão política administrativa do país para acomodar, quiçá o Dr. Samora precisa ser administrador municipal e, portanto, se vamos ter mais municípios, mais militantes vão ser acomodados, portanto, mais pessoas estarão satisfeitas e quem exerce o poder também encontrará aí a sua estabilidade para a manutenção deste mesmo poder. Obrigada, Dr. Salus. Agora 13h55 e 56 minutos passados da hora 13. Estamos a analisar os assuntos que marcaram a semana com os nossos convidados, jurista Hélder Nzinga, politólogo Gilson Salus, jurista e sociólogo Samora Neves e deputado Domingos Palanca. Infelizmente não temos mais tempo para este primeiro tema, porque senão vamos depois ter de correr quanto à abordagem dos demais. Não queremos que isso aconteça, vamos repartir bem o nosso tempo e desta feita vamos olhar já para o segundo tema, que tem a ver com o PHA. Tsunami à vista no Partido Humanista de Angola. O presidente cai na malha do nepotismo, na mira de ser a peiada da liderança. Do rol das
das acusações conta a indicação de 2 filhos de Flor Bela Malaquias que nem sequer são militantes do partido para comissários da CNE, um para a província do Ambo, outro para a província do Kwanza Sul. Entretanto, um grupo de militantes do partido acusa Bela Malaquias de violação sistemática dos estatutos, nepotismo, compadrio, gestão danosa e abuso de poder. Diz ainda o grupo de militantes do PHA que a presidente da organização toma decisões sem ouvir os órgãos deliberativos do partido, nomeadamente a Comissão Política e a Convenção Nacional. Dr. Samora, vamos começar por si. Questiona-se muito a origem deste partido, Partido Humanista Angolano, que surgiu em 2022 com o objetivo de fazer o enfrentamento à desumanização em curso no país e construir uma sociabilidade em que todo ser humano pode, ou pelo simples facto de ter nascido, tenha direitos e oportunidades iguais, neste caso. Qual tem sido o critério usado, esta é a pergunta que lhe vou fazer, Dr. Samora, qual tem sido o critério usado pelo Tribunal Constitucional para a legalização de um ou outro partido? Tem-se levantado ou têm sido ultimamente algumas suspeitas têm sido levantadas à volta da legalização ou não de um ou outro partido. Há quem diga que o Tribunal Constitucional tem amadrinhado a legalização de determinados partidos políticos. Olá, Claudemir, eu penso que se calhar nos é chamado, mas aqui para abordarmos a questão em concreto, e não me parece se questiona se ou não Flor Bela Malaquias, como qualquer um de nós, tem o seu direito, que até é constitucional, de criar um partido político quando bem entender. Quando bem entender, e eu penso que neste quesito não há aqui que questionar não é, o próprio partido político. O partido político está legalizado, o que nos leva a acreditar, e porque eu faço parte dos cidadãos que efetivamente têm créditos para portanto, as nossas instituições. Eu acredito nas nossas instituições. E eu penso que se foi legalizado o Partido Humanista é porque reunia não é, aquilo que são os critérios, requisitos previstos por lei. Então eu penso que isso não é a discussão. Agora, se calhar é olharmos aqui para o que está efetivamente a ocorrer, não conhecemos de fundo. Eu confesso que eu não tenho amigos que são do Partido Humanista, se calhar teria consultado-lhes para também saber um pouco mais do que está a ocorrer, mas no pouco que transpira para cá, dá-nos a acreditar que provavelmente exista esta intenção ou esta proposta da Presidente de colocar os seus filhos, por exemplo, como comissários eleitorais, por conta de que, à luz das últimas eleições, o Partido Humanista também terá direito a assento na Comissão Eleitoral. Eu penso que, se o que se diz, os filhos não são militantes do partido, me parece que é requisito bastante para essa proposta não passar. Porque, aliás, os comissários eleitorais, eles perdem mandato só mesmo por desfiliarem-se dos partidos que os propôs. Logo, não vejo cenário possível que a proposta seja de alguém que não seja militante do Partido Humanista. Provavelmente não seja bem assim. Provavelmente estes filhos pode ser que sejam mesmo militantes do Partido Humanista, e se não forem, os militantes do partido têm mecanismos que estão previstos por lei, designadamente a impugnação desses atos praticados pela própria Presidente, para verem, não é, portanto, adequado os atos àquilo que está previsto nos seus estatutos e na lei. E eu quero acreditar, se é conforme é contado, e eu faço assim de forma muito geral e analógica,
por conta de não termos dados concretos, nem ouvi a reação do Partido Humanista. Se é mesmo assim, eu penso que aqui o importante é que a própria lei, mais uma vez que os nossos deputados aprovaram, permite que os militantes deste partido podem impugnar esses atos. É o mais importante, vão impugnando e com certeza será acolhido se for conforme é contado. Agora, nepotismo, claro que se for ao ser verdade, eu particularmente aconselho a presidente do partido, se calhar a recuar na decisão, se os critérios que usou pressuporem algum nepotismo, até porque o nepotismo faz parte daqueles males que o governo que temos tem estado a combater. O nepotismo está a ser combatido e esse combate, e porque esse combate é de governo, é de nação, eu penso que faz todo sentido que qualquer um partido deveria conseguir rever-se neste combate. E outro sim é a maneira da eleição, fala-se também, parece, da eleição de um vice-presidente do próprio partido. Eu não conheço, confesso que não tive oportunidade de consultar alguém que me possa dar os estatutos do Partido Humanista, e neste quesito eu também defendo que os partidos deveriam evoluir um pouco mais. A melhor experiência que eu conheço de democraticidade na escolha de vice-presidente nesta altura é a do MPLA. Por conta de ser porque no MPLA, felizmente, e eu penso que neste sentido deveria a UNITA também penso que os vice-presidentes são nomeados, são indicados, mas no MPLA são mesmo eleitos. Logo, seria muito bom não é um exemplo de democraticidade dos próprios partidos políticos. Qualquer um de nós, num partido político, não é nessa ambição, se calhar do doutor Saluce, como lhe faltou um pouco de argumentos, trazer a ideia de que o doutor Samora, porque quero ter este ou aquele cargo, doutor Saluce, estamos muito bem. Qualquer um de nós que esteja num partido político, tem direitos para atingir qualquer lugar. E não pode ser só do presidente. É aquilo que eu por acaso, tenho estado a criticar um pouco todos os partidos políticos nessa condição. É que, repara que no partido MPLA, até o representante daquela organização lá de fundo é eleito. Quando se for em outros partidos, incluindo até a UNITA, você vai para as províncias, o secretário provincial não é eleito, você vai para os municípios, não são eleitos, são todos indicados. Quer dizer, o direito desse militante de um dia também chegar lá fica cortado. Eu fico numa organização que a democracia é aberta. Ponto fragiliza estes partidos que assim procedem? Não, aliás, é só ver o que agora ocorre. A FNLA, por exemplo, a semana passada teve uma situação exatamente. O presidente do partido suspendeu o líder da juventude, o PRS continua a aguardar a decisão do Tribunal Constitucional para poder organizar o seu 5º Congresso, tudo porque... Mas que é uma centralização de poder, que, aliás, isso até contrasta, porque vamos ainda olhar para os partidos que acabam criticando que a nossa oposição, a nossa Constituição, dá muito poder ao Presidente da República. Mas os estatutos dos próprios partidos estão a dar poder demais ao Presidente do partido. O que é que nos garante que esse partido, se subisse, se fosse governo, não iria dar poderes também da Constituição ao Presidente? Quer dizer, aqui é um contrassenso. Me parece que está-se a vender uma ideia à nossa população, por parte da oposição. Vende-se uma ideia que é efetivamente errada. E se um dia a população se calhar motivada por essas ideias, fazerem votos que de facto podem depois arrepender-se. Aquele que é cidadão quer efetivamente estar numa organização que tem poderes, tem possibilidade dele chegar lá, mesmo que não tenha a vontade de quem dirige. Basta ele se candidatar. Obrigada. Dr. Palanca, até que ponto corrobora com as palavras aqui preferidas pelo Dr. Samora Neves? A semana passada, por exemplo, assistimos à crise na FNLA, em que o presidente do partido suspendeu o líder da juventude. O PRS viveu uma situação quase idêntica, o que levou a que até o momento não realizasse o seu 5º Congresso. Estamos a ter uma oposição cada vez mais fragilizada?
Não, a nossa visão é que a oposição ela não está a fragilizar-se como tal. Se olharmos para os números eleitorais, afinal é a oposição que cresce na ordem de 10% desde 2012 e nota-se um claro decrescimento do partido que sustenta o poder, no caso o MPLA, não é verdade? Portanto, a queda do MPLA é clara, é livre e são os tais números eleitorais, não é verdade, produzidos por instituições que o próprio MPLA controla, que trazem essa fotografia. Portanto, a oposição ela está razoavelmente bem, se olharmos para a dinâmica eleitoral. Está melhor que o MPLA. Por outro lado, temos de convir que estamos mesmo a ser dirigidos, não é verdade, por um governo e partido com modus operandes verdadeiramente ditatoriais, apesar de que apresenta-nos publicamente uma aparência formalmente democrática. E em ditadura é costume e cultura instrumentalizar-se os órgãos de soberania e os outros órgãos do Estado para fins de manutenção de poder. Não é verdade? As ditaduras legalizam partidos políticos, as ditaduras retiram legitimidade e legalidade aos partidos políticos, as ditaduras criam isso partidos se aplica ao que satélites. está a acontecer Aplica-se claramente. Eu no defendi partido aqui. Ubanista. Eu defendi aqui a semana passada que há também uma cultura, um costume de desestabilização dos partidos políticos, de perseguição das figuras políticas, de corrupção política Neste caso em aos concreto, oponentes políticos. Neste caso em concreto, o que é que está a acontecer ao certo, Dr. Palanque? Desculpa? Neste caso em concreto do PH, acha que há uma mão invisível que esteja, de certa forma, isso indo ao encontro ao que está agora a dizer? Não, olha só, quando eu falava de partidos satélites que são criados em véspera das eleições, não é verdade? Estou também a dizer que estas organizações pseudopolíticas não têm dinâmicas próprias de partido político. Seja em sede das suas estruturas pseudopolíticas, seja em sede, portanto, das instituições como, por exemplo, o Parlamento. O que é que leva o Tribunal Constitucional a reconhecer estes partidos políticos ou a autorizar a legalização? Bom, como disse, as ditaduras tendem a instrumentalizar, não é verdade? Portanto, órgãos de soberania. Os órgãos de soberania caem também na malha da instrumentalização, portanto, das ditaduras. Porque em condições normais, o projeto político para já não estaria naquelas condições. Portanto, em condições normais, há um conjunto de forças políticas convencionais, com ideário político, com programa de governação, com orientação ideológica clara, devidamente estruturada, com quadros que reúnem um conjunto de credibilidade política e moral, mas pronto, por conta desta tendência de perseguição política, de fragilização da oposição, de instrumentalização dos órgãos de soberania, muitos bons atores estão fora dos vários processos de competição política, não é verdade? Esta é efetivamente a cultura ditatorial, não é verdade, do partido que sustenta o poder. Portanto, e não há aqui dúvidas. Agora, o que está a acontecer no PH, não ouvi ainda pronunciamentos oficiais deste partido, não é verdade? Mas, a ser verdade, as informações que correm, eu penso ser completamente condenável.
o nepotismo são práticas completamente depreciáveis, sejam para as organizações políticas, sejam para as instituições públicas e outras, na medida em que não olha para o fator competência, mas sim para fatores de consanguinidade. Isto compromete, portanto, a solidez da organização e os objetivos que ela persegue. Portanto, também aqui permita só. Também Para finalizar, aqui por favor, Dr. importa Palanca. dizer que é hora de revermos o nosso modelo, não é verdade, de comissários. A UNITA vem se batendo permanentemente sobre a necessidade de despolitização da CNE. Olha, quer dizer, olha só a pureza da UNITA. A despolitização da CNE desempodera economicamente a UNITA, mas a UNITA defende a reformulação do modelo da CNE. Não é verdade? Nós defendemos, por exemplo, nesta altura a UNITA tem 4 comissários, vai partir para 5 comissários em todos os municípios, em todos os círculos provinciais, mas também na estrutura nacional. Isso do ponto de vista financeiro, não é verdade? De certo modo impondera o partido, mas nós estamos a defender a necessidade de cada força política ter apenas um comissário. Quais seriam as vantagens, tem indivíduo mesmo Dr. da Palanca? sociedade civil. Quais serão as vantagens? A vantagem será a criação de equilíbrios, a paridade entre as forças políticas com assento parlamentar, mas também tem vantagem na medida em que o novo modelo poderá abarcar cidadãos não pertencentes a partidos políticos, mas com credibilidade reconhecida. Muito bem. Temos de começar Obrigada, Dr. Palanca. a pensar nisso. Agora, Obrigada em relação às piadas que o companheiro Samora acreditamos que isso não acrescenta. Eu não vou responder, bem, ainda porque bem meu que... amigo às vezes brinca com ainda coisas bem que sérias. chegou ao mesmo entendimento. Muito bem. Agora passamos a palavra ao Dr. Saluce. Dr. Saluce, partindo do princípio de que um partido político, em sua essência, é uma organização formal que reúne indivíduos com ideologias e objetivos comuns, buscando influenciar ou alcançar o poder para implementar as suas propostas para o bem do povo. Podemos afirmar que tem havido nos últimos tempos uma banalização dos partidos políticos que se traduz em afronta à democracia e um desperdício de recursos que poderiam, por exemplo, ser investidos em áreas essenciais como infraestruturas, educação e saúde. Porque é que, por exemplo, do ponto de vista social, não sentimos a ação do Partido Humanista? É um juízo interessante, com certeza que precisamos ter maior seriedade. Quando falo precisamos, estou a olhar aqui para o fator institucional, estou a me referir às instituições com responsabilidade para a admissão e inscrição, portanto, de uma organização para elevá-la a partido político. Pensamos nós que é fundamental que estas interiorizem de facto aqueles valores que no fim têm propósito de respeitar o Estado Democrático de Direito, têm, portanto, o propósito de garantir que a lei seja interiorizada, a lei seja respeitada e a lei seja de facto o sustentáculo de qualquer ação dos indivíduos, dos cidadãos, das pessoas ao nível da estrutura social. O que é que com isso eu quero dizer? Quero dizer que de facto há uma certa banalização no nosso figurino político da compreensão de partido político. Portanto, hoje brinca-se assim a pedrinhas, que nem crianças, quando estamos a falar de criação, admissão de partidos políticos, coisas que de uma ou de outra forma beliscam e de que maneira a construção da nossa própria democracia e mais do que isso, a construção do nosso Estado. Partido político é uma organização séria, é uma organização que, por excelência e natureza, tem propósitos
tem fins de governação do Estado. Então, para se admitir uma organização a partido político, é óbvio que os critérios legais e constitucionais devem ser efetivamente respeitados. Portanto, nós estamos a falar de uma organização que até nós nem sabemos como é que chegou a ser partido político. Chegou a ser partido político, portanto, em condições que a própria lei até fecha os olhos. Estou a olhar aqui para a lei dos partidos políticos de 3 de dezembro. Estou a olhar para a Constituição da República, que impõe requisitos em termos de representatividade, quer ao nível da capital, quer ao nível das outras 17 províncias do país. Estou a olhar aqui para as 7.500 assinaturas. Portanto, eu estou a olhar aqui para um conjunto de elementos que não foram vislumbrados, não foram tidos em conta na concessão, na criação e, mais do que isso, na admissão desta organização. Mas eu até tive o cuidado de ler um pouquinho o estatuto do partido e até, em parte, é interessante, né? Porque tem aí alguns instrumentos de defesa da democracia. Estou a olhar para a secção 8ª, penso ser isso, para o artigo 21º, que fala, portanto, da eleição dos membros para os cargos, portanto, na estrutura do partido, por via da eleição direta, o voto secreto e tudo mais. Portanto, há aqui elementos que até salvaguardam e defendem o espírito democrático, a ideia da república, mas, na verdade, é de facto uma situação que não nos abona em nada. Nós estamos em crer que é fundamental que nós tenhamos partidos que interiorizem de facto o princípio da democraticidade das suas ações. Nós estamos interessados em ter partidos políticos comprometidos com as suas causas e, mais do que isso, fazer vingar as suas causas de modo a que elas concordem e corroborem para o progresso, para o desenvolvimento, quer da nossa democracia, como também, claro, do nosso bem-estar enquanto cidadãos. Agora, para isso é fundamental que questões como, por exemplo, desrespeito sistemático aos estatutos não possam acontecer. É fundamental que se respeite o princípio, portanto, legal, que é o nível da organização. Qualquer ação que seja demanada por quem exerça poder ou por quem dirija o partido deve ter como sustentáculo, deve ter como fundamento o estatuto. O estatuto é a lei de organização, funcionamento, portanto, do partido, deve ser respeitado. E mais do que isso, é claro, para quem compreende as vantagens e a qualidade da democracia, é claro que o nepotismo não deve ser parte da ação de quem dirige um partido político. Portanto, nós estamos de facto interessados em termos partidos políticos que contribuam para o Estado democrático e de direito, termos partidos políticos que sejam de facto, para terminar, termos partidos políticos que sejam de facto alternativas a quem governa e que o cidadão, na lógica do raciocínio do voto estratégico, compreenda que quem está a governar governa mal, mas olha para quem tenha pretensões de governar uma alternativa possível. Portanto, é disso que nós queremos. Não queremos ter mais, claro, reproduções de partidos que, no fundo, são a continuidade, portanto, da defesa do espírito e da lógica invertida de construção do Estado do partido que governa o país. Portanto, nós não estamos interessados até isso. Nós queremos, de facto, ter alternativas possíveis, e ter alternativas possíveis pressupõe ter partidos políticos na oposição que se comprometem com os valores mais altos de construção do Estado angolano. Obrigada. Dr. Hélder Zinga, também queremos ouvi-lo sobre este assunto que estamos a tratar. Como podem, em termos jurídicos, os militantes proceder para, de certa forma, reporem a ordem dentro do partido, ainda que isto venha a custar, por exemplo, o estatuto de presidente do PH à Flor Bela Malaquias? Claudimir, obrigado pela palavra. Primeiro dizer que mais do que questões jurídicas, nós temos problemas de saúde, porque a questão do nepotismo é uma questão de saúde mental e saúde sociológica. As pessoas, infelizmente, em África e mais concretamente em Angola, têm esta doença. É que quando a criação está tudo legalmente constituído, o artigo 55º da Constituição da República de Angola traz aquilo que é
a base legal para a constituição de partidos políticos, mas o problema não é lei. O problema é de saúde mental. As pessoas, quando criam partidos e têm um projeto político, têm na sua essência depois trazer com eles aquelas pessoas mais próximas. Infelizmente isso é uma doença, não é só algo normal, porque ninguém tem a limitação de trazer militantes, porque a militância é subjetiva. Cada um de nós, se quiser filiar-se a um partido, pode o fazer. Mas a grande questão é que em Angola existe, primeiro, o ente cria o partido e os familiares não fazem parte diretamente do partido, mas por terem um laço sanguíneo, eu não reprovo isso, mas a minha questão é, se tem competência, tem mérito e consegue fazer o trabalho com o suporte legal, pode sim. Agora, se não existe suporte legal, que eu que acho que não existe, porque trazermos pessoas próximas é bom, mas fere aquilo que é a deontologia profissional. Lógico. E o que nós devemos, o que eu chamo a atenção é a criação de partidos políticos é necessária, mas continuo a dizer, não pode-se criar partidos políticos para sustentabilidade financeira, para alcançar objetivos inconfessos, que esses últimos partidos criados agora, têm cidadania, são de criação inconfessas. Há objetivos inconfessos dentro destes partidos e devem ser bem analisados. Nós dormimos e acordamos, tem partido, mas aquele que tem credibilidade política assente para criar partido até hoje sofre. É preciso sermos sérios. É preciso nós sermos sérios. Eu não condeno, mas agora os militantes... Doutor, essa questão do nepotismo não é só PH. Sim. É que é preciso mesmo ter atenção a isso. Sim, mas eu sei. E aqui eu estou de acordo com o doutor. Sim. Esse senhor é um problema de todos os partidos É uma políticos. doença. Temos no MPLA, temos na UNITA, É uma doença. temos É uma na doença. casa, temos É uma em doença. todos os lados. Você encontra, não é? Quando eu digo nepotismo, aqui esta aproximação familiar, Ok, certo? ok. E eu desafio o doutor a me dizer que não tens, por exemplo, na Assembleia, no grupo parlamentar da UNITA, alguém que seja, não é? Alguém que seja, Sim. está lá o pai, está lá a mãe, está lá o filho. Isso pode acontecer. E tem. Sim, Agora, mas não pode quer dizer, de forma olhando- arbitrária. Não, Se a olhando lei a prevê a questão é... esta configuração na A questão. Para não nos desviarmos, atenção, doutor Samora, atenção, doutor Samora e doutor Palanca, para não nos desviarmos do nosso assunto, vamos aqui recentrar e pedir já que passemos... Eu não terminei, deixa-me só, por favor, Pronto, vou-lhe deixar terminar, doutor Helder, para passarmos para o terceiro tema. Ok, Por favor, tenha bondade. o que eu vou pedir é que a principal instituição para o reconhecimento e para a acreditação de partidos políticos tenha em atenção o objetivo de cada partido. Porque nós, se quisermos agora, vamos abrir partidos políticos. Neste momento, os dois únicos partidos que nós precisamos para que tenha este país sustentabilidade é o MPLA e a UNITA. É o MPLA e a UNITA. Muito bem, o resto obrigada, vai Dr. ser para Helder. fazer número e para esses objetivos inconfessos. E nós Obrigado. reprovamos isso. Obrigada Que é o pela- hábito do partido que nos governa. Obrigada pela sua opinião. Vamos É já normal, rapidamente é normal, passar para é o nosso normal, terceiro mas é tema. isso. Uhum. O nosso terceiro tema tem a ver com a acusação que foi feita ao General Numa. General Numa foi ouvido pela PGR por crimes de ultraje ao Estado. O antigo chefe do Estado-Maior General e um dos históricos da UNITA, na oposição em Angola, General Abílio Camalata Numa, foi ouvido na passada segunda-feira por crimes de ultraje ao Estado angolano e está assim sujeito desde terça-feira ao termo de identidade e residência e apresentações periódicas na Procuradoria-Geral da República, num processo em que é acusado, repito, por crimes de ultraje ao Estado e aos seus órgãos e símbolos. A queixa foi feita pela Procuradoria Militar, aliás, na sequência de uma publicação em que Camalata Numa levantou suspeitas sobre a morte do antigo chefe de Estado-Maior, general adjunto para a área operacional de desenvolvimento das Forças Armadas angolanas,
angolanas, General Abreu Camorteiro, que morreu de doença a 27 de novembro de 2022. A acusação sustenta que o general Kamalata Numa afirmou que terá morrido envenenado porque era cogitado para ser chefe do Estado-Maior-General da ASFA. Neste caso, estamos a falar do general Camorteiro. O antigo secretário-geral e ex-candidato à liderança da UNITA enfatizou que, infelizmente, no nosso país a democracia não está consolidada. Em Angola, disse o general, parece que há algumas coisas que não se podem dizer cá em Angola, e sublinhou ser preciso ter coragem para melhorar a qualidade da democracia em Angola. O Dr. Samora já estava a falar em instantes, portanto, tem o seu microfone ligado para nos tentar dizer se considera terem sido estes argumentos do general Numa bastante para que fosse intimado pela PGR a responder pelo crime de abuso aos símbolos do Estado, porque para o general Kamalata Numa a acusação é simplesmente política. Bom, Claudimer, primeiro eu queria sugerir a Claudimer, sei que está a moderar o nosso debate. Quer finalizar no próximo? Como temos 5 temas, é sempre importante. Exatamente. O doutor Palanca não começou não, um tema, eu exatamente. também comecei já um. Seria de todo bom no princípio da igualdade, que os doutores também comecem e nós também terminemos, muito se bem. permitir. Com certeza, muito bem. Obrigada pela sugestão. Tenha a palavra, por favor. Ainda assim, não quer. Tá bom, pronto. Não faz mal. Não, até porque temos 5, um de nós tem que fazer 2 temas. E eu estou a cair já e vamos aceitar. Muito bem, vamos começar por si. Vamos começar por si, Dr. Saluce. Tá bem. Qual será, a seu ver, o desfecho deste processo levantado contra o general na reserva? Bom, Claudimer, num passado mais recente, neste espaço, nesta casa, já terei dito que nos últimos tempos temos assistido a uma engenharia política que não abona o nosso Estado e espírito democrático e apelava mesmo, alertava mesmo para se ter bastante atenção do facto de estarmos a viver um processo de judicialização do espaço público. E judicializar o espaço público é igual, é equiparável a, claro, destruir aquilo que Habermas chamava, né, de opinião pública. É destruir aquilo que nós chamamos, ao nível, claro, do princípio constitucional, direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Direito e liberdade de opinião, de emitirem juízos sobre determinados factos, sobre determinados fenómenos. É importante que os cidadãos tenham sobre si, claro, a garantia de poderem exercer este direito. Não vale a pena, não nos ajuda, não abona em nada, claro, a judicialização do espaço público. Nós entendemos que, portanto, ao nível do direito e da liberdade de expressão que os cidadãos têm ao nível da consagração constitucional, o que deve-se ter em atenção é efetivamente o respeito à honra, à imagem e não só quer de entidades particulares, como também, claro, do Estado e de outras instituições coletivas. Isso sim deve ser uma reserva no exercício, no usufruto do direito da liberdade de expressão. Agora, o que nós temos estado a acompanhar por via, claro, da tentativa de concretização, de efetivação do artigo 333 do Código Penal, que tem em epígrafe a ideia de ultraje à figura do Presidente da República e não só, é claro, o aquartar e o limitar da liberdade de expressão dos cidadãos. Portanto, a situação que me apresenta neste preciso momento ligada ao general Kamalata Numa, efetivamente que tem que ver com esse propósito, não é? Portanto, restringir a liberdade de expressão dos cidadãos, e isso, infelizmente, tem sido cada vez mais avolumoso, ou seja, os processos ligados, portanto, às questões de restrição
da liberdade de expressão dos cidadãos tem crescido cada vez mais, o que em parte tem feito crescer também o autoritarismo do Estado. E há uma questão que é o nível da ciência política, se calhar está-se a estudar pouco em relação aos fenómenos políticos que temos estado a assistir, é que nos últimos tempos, se olhar para o período em que o presidente João Lourenço tomou, portanto, assento, foi eleito, entre aspas, portanto, chegou a presidente, de lá para cá nós temos uma reformulação das leis que atentam o espírito do Estado democrático de direito. Obrigado, Dr. Salus. Vou aproveitar estas suas últimas palavras para... Vou já terminar. Tivemos um novo Código Penal que trouxe essa lógica da ultraje. Temos agora, portanto, uma nova lei de vandalismo de bens públicos que também periga liberdades, direitos fundamentais, que é também uma tendência crescente do autoritarismo do Estado. Temos uma nova lei de segurança nacional que é um perigo também para a garantia do Estado democrático de direito, e até um relatório parecer da Comissão de Direitos Constitucionais, penso que é isso, da própria Assembleia Nacional, que chama a atenção e até trouxe elementos novos no sentido de reformular a lei. Até o parecer da Comissão Constitucional da Assembleia Nacional chama a atenção sobre o equilíbrio em relação ao exercício de poder, portanto, em relação, claro, à Lei de Segurança Nacional. Portanto, eu acho que é uma situação que não abona em nada para a garantia e a efetivação do Estado Democrático de Direito. Vou aproveitar as suas últimas palavras para perguntar ao Dr. Palanca em relação à lei usada contra o Kamalata Numa, que é o artigo 333 do Código Penal, e tem sido também usada para levar à justiça pessoas acusadas de ultraje ao Estado, aos símbolos do Estado, algo que muitos juristas, inclusive o grupo de advogados norte-americanos JABA, classificam de atropelo à Constituição angolana e defendem a alteração deste artigo 333. Quer argumentar? Muito bem. Bom, primeiro dizer um pouco na esteia daquilo que esteve a apresentar o Dr. Salus. Okay. Há desde 2017 uma tendência de se criarem um conjunto de instrumentos normativos que visam, primeiro, desencorajar, portanto, críticas ou desalinhamento ao regime que sustenta o poder hoje, mas também este movimento legislativo vai muito no sentido de blindar-se a figura do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço e torná-lo cada vez mais autoritário nos seus atos. A acusação que pesa sobre o general Abelio Kamalata Numa, ela, em bom rigor, e não precisamos ser juristas para chegarmos a esta conclusão, está completamente fadada de intenções políticas inconfessas, cujo objetivo visa tão somente perseguir, limitar e portanto, um político que habituou-nos, portanto, a ter posições públicas muito corajosas. Eu acho que a forma de ser e de estar do general Abelio Kamalata Numa na política fez dele não só uma das figuras mais temidas pelo regime angolano, mas também mais perseguida pelo regime angolano. E esta ação, portanto, da Procuradoria movida contra o general Numa, tem como base um texto que o general Numa tornou público através da sua página de Facebook em finais de 2022.
e o texto está lá, não foi removido. Se formos à minúcia do conteúdo ou da abordagem que o general Numa faz naquele texto, até um estudante do primeiro ano de direito conclui que efetivamente não tem posições que configuram ultraje nem a instituições de Estado, nem a personalidades, portanto, individual. E a Constituição da República de Angola é clara. A liberdade só deve ter como limite a honra e o bom nome, portanto, de outrem. Mais nada. Do resto, as pessoas são livres de dizer aquilo que acharem efetivamente conveniente. E mesmo ainda à luz do tão afamado artigo 333 do Código de Processo Penal, ou do Código Penal, penso que, do ponto de vista da hierarquia normativa, na verdade, o Código Penal não se sobrepõe à Constituição da República de Angola. Se a Constituição dá garantias de liberdades, portanto, de expressão, não pode ser o Código Penal a limitar, não é, um preceito constitucional. Logo, dizer que estamos efetivamente diante de um caso claro de perseguição política, de um caso claro de obstrução de liberdades e garantias fundamentais, portanto, contra o general Numa. Penso que aqui quem devia mover uma ação contra a PGR tinha de ser o general Numa. No fundo, é o general Numa que tem os direitos fundamentais lesados neste particular. Do resto, manifestar total e completa solidariedade ao general Numa e olhando para, portanto, o seu caráter, olhando para a sua personalidade, penso que o general Abílio Camalata Numa está à altura desta problemática que o regime angolano lhe impõe, sempre na perspectiva desta perseguição política. Dr. Helder Zinga, até que ponto partilha das palavras proferidas pelo deputado Domingos Palanca? Devia ser o contrário, Numa, neste caso, a agir contra a PGR? Claudimer, sim, por favor. Em relação à questão propalada, a Procuradoria-Geral da República é a guardiã da legalidade e da violação de direitos, principalmente das instituições e dos órgãos de soberania do Estado. E neste quesito, o pronunciamento do general, a forma, a estrutura... Desculpe, Dr. Helder Zinga, por favor, repita só o seu pensamento. Parece que terá dito alguma coisa que estou a tentar processar. Por favor, repita. Me parece que terá apresentado aqui uma imprecisão, por favor. Em relação à questão da PGR... Da PGR, exatamente. Sim. Dizia que é a guardiã... Sim, da legalidade e como é que eu posso dizer? Espécie de advogada do Estado ou dos órgãos de soberania, ou a guardiã da legalidade do Estado democrático e de direito. Ok? Então, neste afã, dizer que o que aconteceu é um comentário de um general que tem responsabilidades no ramo castrense de uma situação que aconteceu com um colega. Foi um pronunciamento que fere de alguma maneira o regime angolano, como se chama o partido no poder, né? Chama-se de regime. No caso, o regime são aquelas organizações que têm em caráter fortes e de regimentação organizativa. O Estado angolano é gerido pelo partido MPLA. E nesse caso, as palavras usadas pelo general afetaram de alguma forma quem está a administrar o Estado angolano, que é a questão da defesa, do Ministério da Defesa, que é a questão da gestão organizativa do ramo castrense. Aquelas palavras, e o Dr. Palanga falou muito bem, lidas de forma nua e crua, não atentam contra ninguém.
As palavras, como foram ditas, não atentam contra ninguém. São palavras de alguém que está a desabafar porque conhece as dinâmicas e as estratégias do regime. Ok? Então, pode ter algum aso o doutor Palanga a dizer que o próprio o general Numa pode sim processar a PGR, porque nós vivemos... Mas em termos jurídicos seria possível, sendo que Sim, já foi... Neste momento já foi ouvido o general. Como é que se processaria isso em termos Depois jurídicos? da medida de coação mais grave, Exatamente. depois da medida, o processo vai andar. Se realmente não há provas bastantes para incriminá-lo, ele depois também pode responsabilizar, pode, através de uma ação. Pode. Bem, obrigada, Dr. Helder Zinga. Agora sim, Dr. Samora, tem a honra de encerrar quanto a este assunto, porque ainda temos mais dois para analisar. Tem a honra de terminar. Pela honra. Exatamente. Doutora Considera Palanga, terem muito obrigado sido... pela solidariedade. Por favor. Olha, doutor Zinga, por acaso trouxe muitas imprecisões na sua abordagem. E é verdade que também a par do Dr. Zinga, a UNITA, já que o Dr. Palanga está a se representar, está a fazer uma espécie de tempestade, por acaso, como diria-se na gíria, num copo de água, porque o processo contra o general Numa é um processo normal, é um processo completamente normal. Explico. Quem é que pode ser constituído arguido? Pode ser constituído arguido aquele que sobre o qual recaiam fortes indícios da prática de um ilícito penal. Logo, atenção, indícios. Atenção. Agora, há um processo próprio que depois vai culminar com, portanto, o apuramento das provas que de facto poderão sustentar seus indícios inicialmente trazidos. Estamos aqui a olhar para a instrução preparatória que está a ocorrer, se verdadeiramente eles ficam provados ou não. E o general Numa, nesta altura, está a ser ouvido porque o próprio Estado, aí representado pela Procuradoria Militar, entende, porque é constitucional, que ele tem o direito da sua ampla defesa, do contraditório. Isso é o simples que se pode fazer. Aliás, diz-se mais, não é o primeiro general a ser ouvido pela Procuradoria Militar. Atenção, já tivemos generais ligados ao MPLA que até foram condenados. E aqui me parece para finalizar, e aqui me parece que o MPLA é mais ficar sem disciplinado quando efetivamente sente que a justiça está a fazer o seu trabalho. A oposição faz um conjunto de arranjos. Logo, o general proferiu, atenção, nós não estamos a falar de qualquer cidadão, nós estamos a falar de um general com responsabilidades acrescidas na nossa nação, no nosso país. Estamos a falar do general Numa, conhecido por muitos de nós, cada um da maneira como o conheceu, mas conhecido, e os seus pronunciamentos atribuem mão, não é? Atribuem... Permita-me... Não, atenção. Atribuem... Não, você estava a falar do regime, o regime está a falar de quem? O regime está a falar de quem? Logo, atenção, eu não sei se os doutores conhecem, têm completa ideia do que vem, mas vou já terminar concluir. 30 segundos, por favor. Porque é preciso situar o nosso cidadão. O artigo 333 diz que aquele que publicamente e com o intuito de ofender, ultrajar por palavras, imagens, escrito, desenho ou sons a República de Angola. Doutor Samora, artigo 333. Sim, 333. Eu disse 33.
Não, é 333. 333. São Exatamente. 333. 333. Portanto, a este e os escritos do general Numa carecem efetivamente, não provados, não apresentando provas, tem que haver esta preocupação. A quem impende ou Tá não vendo? prova? Quem acusa. Exato, que a Procuradoria prove. Não. Sim. Quem acusa nesta Não, quem altura. está acusado Permita-me. é PGR, Permita-me. que ela prove. O juízo, deixa eu só o juízo de suspeição é feito pelo general Numa. É ele que agora deverá provar que os factos que ele trouxe são provados. O direito, doutor, permita-me, o direito, não, o quem acusa tem a prova o escrito. Isso é outra coisa. Agora, vai, doutores, deixa-me só terminar, assim meus 30 segundos estão comprometidos. Doutor Samora, Os doutores doutor estão Samora, sempre a, por favor, de alguma conclua. Só maneira, o seu tirar, microfone mas, e o meu estão ligados. Está bem, por está bem. favor. Pois, então, de um lado, quem vai, a Procuradoria-Geral da República terá que provar, mediante o processo próprio que ocorre, que o general terá cometido este crime. E como ele vai provar, tem aqui uma prova probatória inicial conhecida que efetivamente essa divulgação, e a lei fala daquele que divulgar por palavras ou imagens ou escrito. Pronto, depois vai se aferir se efetivamente portanto, essa publicação do general vai se adequar, não é? Vai se encaixar no artigo 333 do Código Penal ou qualquer outro que se pode trazer nesse caso. Claro que aqui é justamente a Procuradoria. Agora, o general pode afastar esse processo muito rapidamente, provando que o general Camorteiro, por exemplo, foi envenenado. Traz aqui, olha, eu tenho provas concretas, o Cicrano Betrano, envenenou. Logo, se ele só está... Atenção, não, isso coloca em causa, o doutor se me acusa de ter a suspeição. Não, é suspeição. Doutor, a tua suspensão de que eu tenha praticado o ato. Atenção, o próprio princípio, desculpe, doutor, o próprio princípio da presunção de inocência é mesmo aqui a ideia é suspensão. Quero dizer que por isso é que todo mundo é inocente até trânsito em julgado, doutor. E essa suspensão, o doutor está a fazer um pouco só de confusão, por gentileza. A suspensão, o general e qualquer um que é condenado aqui, todo mundo. Por isso é que o princípio da presunção de inocência pressupõe que enquanto não for condenado, é mesmo só suspensão. Certo? Ele é inocente. Logo, nesta altura, se o processo correr, e eu acho que aqui todos nós devemos deixar a justiça fazer o seu trabalho. Aqui ninguém é tão forte que não pode ser responsabilizado. Se o general Numa, se ficar provado que o general Numa praticou, o ato praticado efetivamente constitui crime, eu penso que o general Numa não pode ser intocável no país. Agora, se não se prova, obviamente, o general Numa não pode ser condenado inocentemente. Obrigada, doutor Samora, muito obrigada pela explicação bastante exaustiva. Agora já 49 minutos passados da hora 14, temos pouquíssimo tempo para mais dois temas. Atenção, vou pedir aqui aos nossos convidados, aliás, que sejam bastante lacónicos quanto à abordagem dos dois últimos temas. Vamos começar por este, que tem a ver com o salário da função pública, que poderá cair aos pingos. A ministra das Finanças fala num possível atraso dos ordenados dos próximos meses. Vamos ouvi-la. Existe esse risco porque está relacionado com a pressão do serviço de dívida e com os timings de entrada da receita. Mas tudo estamos a fazer para que o risco seja sempre minimizado e mitigado, porque temos consciência dos constrangimentos que isso causa às famílias ao longo do ano. Se nós estivéssemos numa situação financeira que tivéssemos já conseguido constituir uma boa almofada para minimizar esse timing, os cidadãos quase que não sentiriam isso. Mas por causa da pressão do serviço de vida, que em alguns meses é maior que noutros, não nos tem sido possível constituir essa almofada. Então, sempre que entra a receita, essa receita é automaticamente consumida pelo serviço da dívida, a maior parte dela
é titulada, de modo que o sistema automaticamente debita a nossa conta e à medida que nova receita vai entrando, nós vamos seguindo com o processo de pagamento. O reinvestimento ou não reinvestimento versus o tempo que vai levar a entrar as receitas fiscais do mês em referência faz com que muitas das vezes o processo derrape e até a data de 30 a 31 não tenhamos os recursos necessários para honrar com aquela que é a folha salarial. Muito bem, aqui então os pronunciamentos da Ministra das Finanças, Vera Esperança dos Santos Daves. Vou começar por si, Dr. Domingos Palanca. Colhe esta justificação apresentada pela Ministra das Finanças quanto ao atraso salarial. Qual é o real peso da dívida pública interna e externa? É um assunto ao qual, ou para o qual devemos olhar já com bastante preocupação, sendo que metade do OGE foi projetado para o pagamento da dívida. Fala-se em pelo menos 59% do Orçamento Geral do Estado somente para pagamento de dívidas contraídas pelo Estado. Muito bem. Claudimir, o governo de Angola, primeiro, é que está a ser incoerente, ou seja, está a ser vítima da sua incoerência, está a ser vítima da sua teimosia. Como sabem, a nossa dívida pública é altíssima e altamente questionável. Houveram iniciativas em sede parlamentar para se auditar a dívida pública. O governo nunca aceitou, mas o facto é que canalizam-se cerca de 55% do nosso OGE para o serviço da dívida. Como sabe, o país tem a obrigatoriedade, com aspas, de canalizar para, portanto, a sua conta externa, parte significativa do bolo que consegue produzir, e é a partir de lá que as organizações financeiras internacionais fazem retenção automática, portanto, nas nossas reservas internacionais líquidas, deixando o país numa condição, numa situação de extrema vulnerabilidade, na medida em que o país vai sendo gerido na prática com um orçamento geral do Estado altamente deficitário. E com esta postura, o governo vai ferindo direitos fundamentais. Portanto, o salário é também um direito fundamental, na medida em que configura o maior instrumento de manutenção e subsistência das famílias. E, à luz de toda a legislação laboral angolana, estabelece que os salários devem ser pagos com pontualidade e regularidade. O não pagamento dos salários com pontualidade e regularidade, portanto, configura violação de direitos trabalhistas. Nós continuaremos a sermos arrastados assim. Os cidadãos serão os únicos, portanto, a pagarem o fardo da incoerência, da falta de imaginação e de criatividade por parte deste governo, por conta da sua teimosia, por conta do facto de decidirem forçar uma governação, portanto, assente no centralismo, que é bastante característico, portanto, deste regime. É nisso que dá, né? Quando agarra-se em teorias de soma zero, ser o mesmo partido, com os mesmos quadros, Obrigada. Com os vícios que se conhecem, portanto, a tomar a peito sozinho os destinos de uma nação, portanto, com multiplicidade Obrigada, de visões, Palanca. de culturas, de povo, etc. Dr. Helder Zinga, é importante também olharmos para a qualidade das despesas resultantes da dívida que se contraiu, sobretudo a dívida externa. Há quem diga também que o Governo a todo o tempo tenta priorizar o pagamento da dívida externa em detrimento do pagamento da dívida interna, tudo para branquear a imagem, ou seja, para fazer aqui um jogo de cosmética a nível internacional. O que é que lhe apraz dizer? Claudimir, obrigado. É uma questão muito importante, porque eu digo que este atraso dos salários traz mendicidade aos cidadãos e isso passa-se. Eu tenho alguns parentes que passam por isso e é muito difícil. Mas dizer que este fundamento de que tem que se suprir a dívida externa, nós temos, a UNITA insiste
CPI, comissões. Nós não podemos dizer que a coisa é sem mostrarmos que é realmente. Não, é assim, é a dívida, tudo bem. Vamos ser transparentes. O que eu peço é transparência na dívida pública para que a gente possa aceitar que realmente se priorize a dívida pública em detrimento. E as pessoas vão estar conscientes de que nós devemos sim pagar a dívida pública e nos sustermos, amarrar o cinto. Transparência. O dia que nos mostrarem realmente o valor da dívida externa, aí sim nós vamos parar. E eu principalmente. Mostrar e certificar. Sim, claro. Não Quando vai mostra. Sim, O Ministério das Finanças tem. claro. Tem que certificar. Sim. Por isso é que a CPI. Agora não se quer, Sim. portanto, verificar para efeitos dessa aplicação. Muito bem, Nós. Estamos mesmo com pouco tempo, por isso Sim. estamos a ser bastante lacónicos. Dr. Saluce, vou apelar aqui ao seu poder de síntese. Tendo em conta o atual custo de vida, estarão os nossos funcionários em condições de poupar e aguentarem alguns dias mais sem salário? É óbvio que, tendo em conta a problemática que estamos a viver, que tem que ver com as dificuldades econômico-financeiras, o próprio salário não tem servido efetivamente para suprir as necessidades mais prementes, ou seja, as necessidades mais básicas da condição existencial dos cidadãos. Se isso não tem sido possível, é lógico que é impensável a possibilidade do fundo, ou seja, do guardar ou do bem gerir destes mesmos recursos que são quase que insuficientes para a satisfação, portanto, do que é prioritário do ponto de vista da pirâmide de necessidades do indivíduo, da pessoa. Mas é claro que não basta que a responsável máxima da gestão do dinheiro desse país venha dizer, pura e simplesmente, que vai-se assistir mais um atraso no processamento, no pagamento de salário. Não basta. É preciso que se dê a mão à palmatória. Claro, há aqui um certificado de incompetência no que diz respeito à gestão, no que diz respeito à governação. E mais do que isso, o decreto presidencial 1/24 de 2 de janeiro, que faz menção às regras de execução do Orçamento Geral do Estado, no seu artigo 21, referencia o dia 30 como dia último, dia limite para o processamento, para o pagamento dos salários na função pública. Portanto, a acontecer o contrário, não basta que a ministra venha dizer, infelizmente nós estamos com o peso da dívida pública e a honra, o compromisso, o respeito à lei, o respeito aos cidadãos, o respeito à ação governativa com transparência, o respeito à boa gestão do erário, do que é público, portanto, o respeito às regras orçamentais, como é que ficam. Portanto, há aqui um certificado de incompetência. É claro que nós temos essa outra problemática que tem que ver com o real valor da dívida pública do Estado, que temos estado, portanto, a debelar aqui fintas de um lado, do outro lado, e ficamos pura e simplesmente com a ideia de que ela representa pura e simplesmente 55%, 57% do nosso orçamento geral do Estado. Portanto, isso, representar 57%, 55% significa o quê? Que depois deste ano já não mais teremos dívida. Quanto é que é de facto a dívida de Angola? Portanto, um dos grandes problemas da roubalheira nesse país, um dos grandes problemas da corrupção nesse país está de facto também ligada com a falta de transparência da dívida pública angolana. Muito Os angolanos obrigado, não Dr. sabem de Saluce. facto quanto devemos, Quanto é a que- quem devemos, quanto e É como preciso- se está a fazer para pagar. Muito Portanto, isso ninguém sabe. Obrigado, e aí Dr. vem, Saluce, claro, a por mão trazer ao invisível de numa cima. outra concepção de Obrigada Adam por Smith, trazer né? ao de cima estas questões. Dr. Samora Neves, é um atropelo à lei e aos princípios da boa gestão esta situação trazida pela Ministra das Finanças, Vera Daves? Eu fico assim, pensando que os doutores estão a me olhar, o que é que o doutor Samora vai falar agora? Estão todos atentos, exatamente. Estamos todos Mas- nós expectantes. Estamos todos nós. Eu acho que ela tiver... Estamos todos nós expectantes. Não, também, às vezes Claudemir, eu primeiro tenho mesmo que dizer, tá de parabéns à ministra, não é, das Finanças, que Pela coragem que teve
É necessário comunicar. Exatamente. É necessário comunicar. E eu penso que esta visão, doutor, permita-me só, doutor, permita-me. Eu estava justamente a felicitar a ministra, e isso, claro, que é extensivo para o próprio presidente, que é o titular do Poder Executivo, porque está a comunicar. E nós, às vezes, especulamos muito quando falta comunicação. Até a este ponto, então, temos que dar, de facto, nota positiva ao nosso governo. Agora, todos nós sabemos que as questões econômicas, as dificuldades econômicas, portanto, resultantes de um conjunto de fatores, quer internos como externos, principalmente de natureza externa, tem estado a afetar a nossa economia, tem estado a afetar as nossas receitas, e eu penso que desta vez sentimos, já no mês passado, para todos que forem funcionários públicos, sentimos de facto que o salário atrasou, e o governo, prevendo isso, comunica-nos agora que voltará a probabilidade, fortes probabilidades, doutor. Estou só aqui, doutor, Por permita-me favor, só, já doutor. não temos muito tempo para... Não, mas eu preciso só de mais algum tempo que os Expressão outros também tiveram, embora estou a comentários. beneficiar de terminar o tema. Isso aqui, muito obrigado, Claudimir. Portanto, eu penso que neste quesito nós estamos, de facto, bem avançados. Agora, eu penso que nós também não podemos nos esquecer aquilo que o governo tem feito. Repara, se nos questionarem se nos últimos 5 anos, portanto, cerca de 60 meses, o governo atrasou quantas vezes o salário, com certeza a resposta não vai estar acima de 5. Não vai estar acima de 5. Logo, isso faz, e a Claudimir, que é mulher, e quem estiver nos ouvir lá em casa que seja mulher, vai entender também isso. Isso parece quando a nossa mulher faz nos fundos durante 360 dias no ano, e depois 5 dias que não fez, rejeitou por alguma razão, e nós, o marido, já estamos aqui a fazer uma tempestade no copo d'água. Claro que a mulher tem esse dever de fazer, é verdade, mas também temos que reconhecer que a mulher tem as suas dificuldades que pode enfrentar no âmbito dessa gestão familiar. Logo, eu acredito que estamos nessa condição. O governo tem feito há muito tempo os salários em Angola, e quem esteve cá nos anos 90 sabe que atrasava muito mais. Agora, felizmente, esta realidade já é quase zero. É quase zero, apesar de nós termos este atraso que vem, que não estamos a dizer que é bom. Claro que precisamos também, as nossas famílias, portanto, não ganhamos muito bem, também temos que reconhecer, e se atrasar também já é pior para nós. Já há muitas dificuldades familiares, queremos que os salários venham com alguma já antecedência. Nesse sentido estamos todos de acordo, independentemente de nós não precisamos, atenção, trazer discursos inflamatórios. Nós não precisamos aproveitar desta oportunidade para falar tudo, por exemplo, aquilo que às vezes o doutor Salou se faz, perde-se noutros debates, quando devia se centrar aqui. Tá vendo? Não precisamos ir para isso. Doutor então, Samora, qual seria a solução, ou o que é que devia ser feito para que este cenário não se repetisse? Eu penso que o governo, em princípio, tem que trabalhar. Eu não conheço, eu não sou economista, eu não mexo com as finanças do país, tenho alguma dificuldade técnica para ter que abordar concretamente o que deve ser feito. Agora, o que podemos, de forma muito geral, dizer é que, efetivamente, todos nós apelamos ao governo a tudo fazer para que cenários iguais não continuem, não tenham essa recorrência, quer dizer, principalmente de forma simultânea. Poderá ter, sim senhora, uma outra dificuldade, e que também a comunicação pudesse ser, se calhar, de forma antecipada, não é mais, com um pouco de mais antecipação, se calhar não no próprio mês em causa, porque às vezes há previsões que são feitas do ponto de
vista econômico, técnico, e pode-se nos anunciar que nos próximos 3 meses teremos essa dificuldade, mas também, felizmente, mesmo os atrasos, e essa é uma nota que temos que também relevar, não tem estado a ultrapassar por exemplo, os 10 dias. Isso para mim é fundamental, porque na maneira como as famílias angolanas estão, se ultrapassarmos 10, 15 dias, ou se calhar um mês do atraso, nós podemos criar de facto situações não muito boas do ponto de vista social, porque também já anda muito apertado. Muito bem, agora 5 minutos passados da hora 15, já estamos além do nosso tempo, portanto vou dar 1 minuto a cada convidado para falarmos sobre este último assunto, fome. Ex-recluso pede regresso à cadeia por falta de condições de vida. O cidadão diz que depois de sair da cadeia tentou procurar fazer alguma coisa, tentou procurar, aliás, por trabalho para garantir o seu sustento, mas sem sucesso, o que o obrigou a pernoitar na rua e comer em contentores de lixo. Decidiu, por isso, pedir para voltar à cadeia. Ou seja, as dificuldades obrigaram este cidadão a ter de escolher entre estar livre, com o estômago vazio, e estar preso com a barriga cheia. Vamos começar por si, Dr. Hélder Zinga. 1 minuto. Ok. Obrigado, Claudimir. Dizer que é um assunto com questões sociais. É uma questão social que realmente estamos a viver. A questão da fome é real, não é como o nosso pai, eu chamo de pai, disse que é relativa, não é. É concreta, está aí, precisa ser combatida. Há programas, sim, devo reconhecer, mas não são eficientes. O que deve acontecer com isso, eu sempre disse, de forma muito sagaz, um carro da Presidência da República, a manutenção não pode custar mais, não pode ser 3 vezes maior do que o salário mínimo. Este é o nosso problema. Não é 3 vezes. Ou mais. Perto de 20 vezes. E só isso, o nosso problema é esse. E outra crítica é, Para terminar, o nosso presidente anda com 6 carros, além do que ele anda. Os outros são protocolares. Para quê? obrigada, Dr. Hélder Zinga. Dr. Samora. Claudimir, eu penso que tem pouco que se fala em torno disso. Mas aqui transmitir a ideia de que temos que efetivamente reforçar os nossos planos de inclusão e de preparação profissional dos nossos reclusos. Temos que reforçar para que, não é, o recluso, o cidadão que sai, depois de terminar a sua pena e vem para a vida na sociedade, ele tem que continuar, não é? Ele tem que encontrar espaço para efetivamente fazer a vida. Dr. Nós em Samora, quer Angola, com isso dizer que os felizmente, programas de reinserção dos serviços penitenciários têm estado a falhar? eu disse que reforçar, de Claudimir, porque os programas efetivamente existem. Claro, não no número ainda desejado. Nós conhecemos sim, aliás, espaço aqui mais uma vez a publicidade. Eu sou advogado e passo por muitas penitenciárias e sinto que há algum programa de inclusão, até de aprender, até de alfabetização, aprender a ler e escrever, e até mesmo de moralização, sensibilização dos nossos reclusos, porque até as igrejas também estão lá. Claro, aqui, o que estamos aqui a chamar alguma atenção, eu acho que não é, a comunidade reclusa pode fazer dinheiro estando lá dentro. E o cidadão, quando sair, conseguir ter algum dinheiro já aqui fora, bom, e se não ter também, pelo menos, mesmo estando lá, pode prestar serviços a entes que depois consigam efetivamente ele ficar melhor preparado para a vida na sociedade. Mas eu ainda assim eu não penso que justifica-se essa atitude desse cidadão. Necessariamente, eu acho que é apenas uma politização também que estamos a fazer em torno disso. Não tem razões de justificarmos que esse cidadão efetivamente não tem o que fazer. Se esse cidadão não tem o que fazer, Angola não temos muitos empregos. É claro que temos alguma dificuldade de emprego, mas Angola tem trabalho. E eu tenho certeza que este cidadão lhe pode ser dado algum trabalho. Aliás, já apareceram pessoas, mas depois do vídeo que foi feito, a ajudarem o cidadão. Não, e mais, uma pessoa que tem pernas
pernas, tem mão, está completo, efetivamente, quer do ponto de vista mental, quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista físico. Esta pessoa, temos como todos podemos ajudar. Cada um de nós tem um trabalho que pode dar e temos muitas pessoas que vivem efetivamente daquilo que fazem. Eu penso Obrigada, é o extremo pensarmos que está a pedir para voltar, até porque esta possibilidade não existe do ponto de vista legal. Doutor Samora, o vídeo está em quase todas as redes sociais. Sim. E ouvimos da boca do próprio cidadão. Não, mas é claro. Aliás, o vídeo foi feito mesmo diante, aliás, no portão exatamente. Não, Claudemir, nós não estamos aqui a dizer que o vídeo não existe, que o cidadão não foi feito. Foi o próprio cidadão que estava se calhar a pedir porque há interesse de esclarecer o nosso público. Então, nesse sentido, eu acho que não. Aliás, Claudemir, se não fosse, se estava tudo bem lá nas nossas cadeias, não esqueçamos que muitos que lá estão condenados, as famílias levam comida. Por que está me dizer que a família dele tem levado comida? Esse cidadão não tem família que vai lá colher, que pode ficar a comer em casa enquanto Samora, procura um trabalho? Já não temos tempo para continuarmos a ouvi-lo, infelizmente. Doutor Palanca, em 1 minuto, por favor. Primeiro dizer que pode-se aceitar tudo numa república, menos fome. E sobretudo até este ponto, né? Em que cidadãos jovens, na flor da idade, portanto, suplicarem, não é, para serem devolvidos à cadeia por conta de condições sociais extremas existentes. Claudemir, eu estive preso em várias ocasiões. Eu estive preso na qualidade sindicalista, eu estive preso na qualidade político, também julgado e condenado, completamente de forma injusta. E vi com os próprios olhos, jovens na flor da idade manifestando intenção de permanecer, portanto, na cadeia, do que lhes ser devolvida a liberdade. Tudo fruto das condições sociais extremas que, portanto, o país nos oferece. Repare que o último estudo do Afrobarómetro estabelece que 5 em cada 10 angolanos, do período compreendido entre 2019 a 2024, experimentaram pobreza extrema. Cerca de 46% da população de Angola vive em pobreza extrema. Portanto, abaixo daquilo que se pode considerar linha de pobreza. Portanto, estamos efetivamente a ver isso. Esses números dizem o quê, em termos práticos? Dizem que toda política pública elaborada e implementada pelo governo para mitigar ou combater a pobreza não estão a produzir eficácia. E agora mesmo, quando vinha para os estúdios, ouvi a partir dos vossos noticiários que o governo vai endividar mais o país para canalizar transferências monetárias às famílias em situação de pobreza. Parece-nos que o caminho não é esse. Mas está evidente que o governo está a insistir, a palmilhar neste caminho que está devidamente provado, pelo menos do ponto de vista técnico-científico, que é o caminho errado. Consequências. Não vamos mitigar a pobreza, não vamos acabar com a pobreza. Os cidadãos continuarão a viver privação de alimentos e o país vai avolumando os níveis já tão exorbitantes de dívidas. Obrigada, Dr. Saluce. 1 minuto. Bom, Claudemir, é importante que se compreenda que as cadeias, os serviços penitenciários não podem servir como espaço de criminalização do tecido humano. É importante que as pessoas entendam que as cadeias são espaços de ressocialização e readaptação dos cidadãos. Esse trabalho, esse serviço deve ser feito ao nível das nossas cadeias, de modo a que o cidadão, quando daí sair, tenha a possibilidade, portanto, de voltar à sociabilidade, tenha a possibilidade, portanto, de desfrutar, na melhor das hipóteses, da sua liberdade. O que tem estado a faltar é efetivamente esse processo de ressocialização, esse processo de reeducação, esse processo de reinserção
instrução do cidadão, para que quando daí sair, portanto, encare o mundo da melhor forma possível e interiorize, portanto, os princípios e as regras de harmonização social. E por outra, essa questão também levanta ainda mais, claro, a problemática da fome, né, do bem-estar. Se um cidadão prefere estar na cadeia, porque na cadeia consegue comer alguma coisa, porque embora as famílias levem comida às cadeias, tendo em conta, claro, as escolhas dos detentos, é claro que as nossas cadeias dão alguma coisa. Não é o desejável do ponto de vista para a alimentação, do ponto de vista da satisfação dessa necessidade, mas na cadeia dá-se alguma coisa. E esse cidadão privado desta satisfação, portanto, a alimentar em liberdade, fora da cadeia, prefere, portanto, permanecer na cadeia, o que do ponto de vista legal é impossível, é claro, mas alimenta aqui a ideia da pobreza extrema, alimenta aqui a ideia do não cumprimento das tarefas fundamentais do Estado, que é a promoção do bem-estar efetivamente, alimenta aqui também questões ligadas a uma governação injusta, porque não promove, claro, o princípio da justiça, que também é uma tarefa fundamental. Portanto, Claudimir, é uma situação que destapa e põe a olhos nus os variadíssimos problemas de pobreza, de insuficiência, mais do que isso, de sofisma político que temos estado a vivenciar com o governo, portanto, de um partido que, fim dos 49 anos, portanto, não conseguiu fazer o mínimo para garantir que o angolano seja angolano, se sinta a pessoa e, portanto, respeitada e, claro, sobre si, satisfeitas as necessidades mais básicas do seu tecido humano. Doutor.